Olá, esse é mais um programa TV Naik, hoje nosso convidado, Dr. Vitor Vasques. Dr. Vitor, hematologista, oncohematologista, e veio nos discutir uma questão, uma doença chamada anemia falciforme. Vitor, obrigado que você está conosco. Obrigado, Marcelo, pelo convite. No mês de junho foi o dia da conscientização da anemia falciforme, né? Na verdade, a anemia falciforme ela é um conjunto de doenças, né? Que a gente pode chamar, na verdade, de doenças falciformes, seria um termo mais adequado. E o que vem a ser isso? É uma alteração da qualidade do glóbulo vermelho, né? Essa doença é uma doença hereditária e ela é bastante prevalente aqui na população brasileira, né? Ela pode acometer a criança, descobre, né? A criança é acometida por essa doença e ela pode ainda persistir na idade adulta. Dr. Vitor, existem testes de triagem, a criança nasceu. Como é isso para descobrir falciforme? O principal diagnóstico da doença é feito a partir do teste do pezinho, Marcelo, né? Teve uma importância muito grande no diagnóstico dessa doença, tá? Bom, faz o diagnóstico. Dr. Vitor, merece um cuidado especial após o diagnóstico na criança com diagnóstico de doenças falciformes? Sim, merece uma atenção especial, né? A criança, o que acontece? Muitas vezes, durante o nascimento, pode ser que ainda não tenha uma manifestação tão grande, né? Dessa anemia, que é a principal manifestação inicial da doença, mas a partir do momento que a criança vai crescendo, a gente vai começando a ter algumas manifestações disso, né? Que é o déficit do crescimento, é a criança às vezes muito irritadiça, é uma criança que tem uma anemia persistente e as dores, né? A anemia falciforme pode dar muita dor, né? Que são as chamadas crises, né? Crise falciforme. Lembrar que a criança com falciforme, a pessoa com falciforme, tem um aumento de risco de infecções e de entupimento de vasos, tipo acidente vascular cerebral, entre outras coisas. Dr. Vitor, então fez o diagnóstico numa criança de doença falciforme, anemia falciforme. Isso precisa de um acompanhamento especializado para poder corrigir um pouco as carências, o déficit de crescimento, as complicações, o suporte transfusional quando necessário ou não, né? Tentar acompanhamento de estoque de ferro. Dr. Vitor, existe tratamento hoje eficaz? Ela não tem cura, é isso. Esse tipo de anemia ele não tem cura, né? É um tipo de doença genética, Marcelo, complicado hoje em dia falar sobre a cura dessa doença, porque várias terapias estão sendo desenvolvidas, né? Talvez no passado se considerava ela totalmente sem cura, mas hoje em dia alguns pacientes são até submetidos a transplante de medula, em alguns casos até terapia gênica, né? Que é um tipo de mudança, já que é uma doença envolvida com a formação do glóbulo vermelho, uma alteração direta do DNA desse portador, né, da doença falciforme. Em alguns casos ele pode ser submetido sim a um transplante, algum tratamento que você pode até considerar como um controle tão adequado, tal como uma cura da doença. Mas ainda aqui no nosso país, o tratamento é mais de controle. Olha que interessante, o Naik ele faz conexão com informação e hoje trazendo o Dr. Vitor, especialista na área de hemato e oncohematologia, dando informações precisas. E agora nós vamos discutir uma coisa muito importante. A pessoa recebe um teste, ou o seu irmão tem um traço falciforme, a pessoa fala, eu tenho anemia falciforme. Não, bem, peraí, vamos explicar bem o que é isso e o que nós devemos fazer caso a pessoa tenha o traço falciforme. O que é isso, Vitor, essas pessoas? É interessante que assim, a manifestação da doença falciforme, ela principalmente os casos mais graves, né, com mais sintomas, vão ser quando a pessoa é o que a gente considera o homozigoto, né, que tem a formação da proteína S, que é essa proteína que causa a alteração da conformação da hemácia, a hemácia fica em forma de foice. Isso que é chamado de anemia falciforme. Mas a população, a gente tem uma quantidade grande de portadores só, né? Que são heterozigotos, que são pacientes que na verdade ele não tem a doença, né? Ele tem simplesmente o gene. E ele não manifesta os acometimentos da doença falciforme. Um dado interessante é que muitas pessoas descobrem, às vezes, quando vão fazer a doação de sangue, né?
vão fazer a doação, depois elas recebem uma carta e acabam informando que essa pessoa é um portador do traço falciforme. Qual que é a importância disso? É para, no futuro, a gente poder fazer um aconselhamento genético dessas pessoas, né? Porque uma pessoa com um traço, se ela tiver filhos com outra pessoa traço, ela pode até ter 25% chance de ter uma criança com a doença falciforme. Daí sim é a doença. Mas o traço, a princípio, é controlável, é um paciente que na verdade ele é assintomático, né? Ele tem só esse gene, mas é muito importante conhecer. Olha que interessante, você diferencia doença falciforme de portador do traço falciforme. O portador do traço falciforme tem a mesma expectativa de vida, a mesma qualidade de vida de uma pessoa normal. Só que se ela se casar com uma outra pessoa que seja portadora do traço falciforme, eles podem ter filhos na proporção de 1/4, 25%, de ter um filho com doença falciforme. E por que isso é importante saber? Para você saber que isso vai mudar a sua vida. Você cuidar de uma criança com doença falciforme, isso exige idas nos hospitais, muitas vezes consultórios mensais, suportes transfusionais, infecções. Então você tem que se planejar para isso. Não é contraindicação ter filhos de forma alguma, mas entender a chance de você ter uma doença dessa. Agora, se do outro lado não é portador do traço falciforme, não há possibilidade de ter doença falciforme. E sim, no máximo, ser portador de falciforme. Dr. Vitor, a gente acaba pegando os pacientes com doença falciforme e às vezes eles não são bem orientados porque são jovens, eles não levam a questão a sério, têm crises dolorosas, a desidratação é um problema sério com eles, desenvolve a crise dolorosa, a infecção, o baço diminui, tem tudo isso. Eu gostaria que você fizesse só um comentário conosco. Vale a pena, então, o paciente com doença falciforme ter um acompanhamento correto com o hematologista? Com certeza, né? É uma doença que precisa ser acompanhada. Ela pode ocasionar lesões graves, né, de vários órgãos, assim. Então, a criança pode ser uma criança que tem até AVC, né? Causas de AVC na infância pode ser causada pela doença falciforme. As crises, as infecções, o acúmulo, muitas vezes, de ferro, porque essa criança, por vezes, tem que receber muita transfusão. Então, ele é um paciente que tem que ter um relacionamento muito próximo do hematologista e de uma equipe multiprofissional, né? Porque, geralmente, essa criança, esse adolescente vai ter um problema, talvez, de crescimento, né? Algumas alterações até hormonais podem ocorrer. Então, assim, é um tipo de paciente, de doença que tem que ter um acompanhamento muito específico e regular, né, Marcelo? Então, o que acontece? Muitas vezes a pessoa está numa fase boa, vamos dizer, da doença, sem crises, e acaba perdendo um pouco de segmento. E às vezes só acaba procurando a gente quando está com muita dor, o nível da anemia cai muito, né? Precisa da transfusão. Olha que é importante. O doente falciforme não deve procurar o seu hematologista somente nas queixas, e sim um trabalho preventivo, que isso vai evitar muitas vezes insuficiência cardíaca ou acompanhar uma cardiopatia de alto débito, que nós chamamos, né? Então, essa série de questões, não adianta chegar só com dor, isso para os falcêmicos. Vamos pensar nisso, viu, pacientes? Vocês têm que ter acompanhamento regular para evitar instalações de lesões em órgão-alvo. Isso é importante. E não só vir no momento em que já há complicações ósseas, entre outras complicações. O Naik, ele trabalha nessa área, pois não? Inclusive, Marcelo, isso dos órgãos-alvos que acometem, nós publicamos em maio, né, um trabalho que começamos a fazer a correlação entre sintomas clínicos e pacientes com acometimento pulmonar. E muitas vezes o paciente era assintomático e ele já tinha lesões, né, prévias. Então, assim, é um paciente que tem que estar sempre muito bem acompanhado, né, regularmente,
com o hematologista. Isso anda muito com o pensamento, com a mentalidade do NAIC, porque prevenção, esse é o melhor caminho. Exatamente. Não deixe de deixar o seu like, de divulgar essa informação, isso é muito importante. Nós chegamos a mais um final do TV NAIC, queria agradecer ao Dr. Vitor pela sua presença. Obrigado, Marcelo. Obrigado.